Olá pessoal, tudo bem? Bom, este é um vídeo, como você já pode perceber, sobre a reforma tributária. E neste vídeo nós introduziremos, na verdade, um pequeno curso sobre a reforma tributária e o que muda para o polo de confecções aqui no estado de Pernambuco, no agreste de Pernambuco. Esse é um vídeo que, para aqueles amigos e amigas parceiros, empresas parceiras da nossa consultoria tributária, nós já havíamos anunciado que iríamos fazê-lo e decidimos, portanto, fazê-lo sem restrições, de modo que, como se trata aqui de um vídeo e de um curso introdutório, ele estará aberto para qualquer pessoa e, portanto, se você está vendo esse vídeo em alguma plataforma da rede social ou mesmo no canal do YouTube, seja bem-vindo. E para você que é das empresas parceiras da consultoria tributária, aqui nós efetivamente iniciamos o vídeo sobre o curso sobre a reforma tributária com um foco muito específico para as atividades do setor têxtil no polo de confecções de Pernambuco. Esta, portanto, é a pergunta que tem se feito ao longo desses meses, na medida que foi sendo implementado tanto a emenda constitucional como a lei complementar, que regula o IBS, o CBS, o imposto seletivo, anunciando, portanto, as mudanças que ocorrerão nos tributos sobre o consumo. E aí o nosso foco é exatamente o que é que de fato muda para as empresas do polo de confecções. Antes de nós darmos quais sejam os aspectos desse curso, nós vamos falar um pouquinho sobre mim, para que você que ainda não me conhece, pelo menos possa conhecer. Eu sou contador, sou perito contábil, sou também analista tributário na Companhia Pernambucana de Saneamento, na Compesa, especialista em controladoria empresarial pela UFPE e com experiência como professor universitário também. Sou consultor e sócio na Bezeconte Soluções Empresariais, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, e nós temos desenvolvido ao longo do tempo consultoria tributária, tanto para empresas de contabilidade, como também para as empresas do próprio setor têxtil, né? Seja um atacadista de tecido ou mesmo confeccionistas. Então, é apenas uma visão introdutória para que você, pelo menos, compreenda que nós já temos feito essa caminhada de consultoria tributária voltada para o setor têxtil, com as especificidades próprias dos benefícios fiscais que temos aqui no estado de Pernambuco. Portanto, surge diante de nós esse grande desafio, que é o desafio de falar sobre a reforma tributária, que sua implantação, propriamente dito, já está às portas. Em 1º de janeiro de 2026, nós já temos mudanças na prática, pelo menos nos documentos fiscais, numa alíquota que será ainda uma alíquota de teste. Nós vamos falar nisso ao longo deste curso. Mas é importante que a gente saiba para quem se destina este curso aqui. Qual é o nosso público-alvo? Qual é aquelas pessoas que nós queremos atingir com esse curso? E certamente você vai compreender que ao longo da nossa caminhada haverá um foco muito específico, e não sem razão eu coloco isso como sendo o primeiro aspecto e o primeiro foco, o primeiro público-alvo, que tem foco em decisões estratégicas. E aqui eu estou falando dos próprios empresários, diretores, diretoras, sócios das empresas. Por quê? Porque a reforma tributária, nós estamos diante de uma das mais profundas mudanças tributárias no nosso país. E, sem dúvida alguma, não é algo que possa ser delegado a um outro em relação às decisões estratégicas. Eu chamo a atenção de você que é empresário, diretor, sócio de alguma dessas entidades que operam no setor têxtil,
de que é importantíssimo que você tenha consciência das mudanças que ocorrerão. Porque estas mudanças, inevitavelmente, exigirá decisões estratégicas. É claro que nós temos bastante coisa a falar sobre isso, mas eu já alerto de que não dá nesta matéria para que o empresário, para que o diretor terceirize ou transfira a um outro as decisões que precisam ser tomadas. E essas decisões que precisam ser tomadas, elas devem ser feitas com base numa plataforma muito segura em relação àquilo que vai acontecer. Não podemos ir por um lado de terrorismo, como às vezes a gente ouve um pouco, né? Como se, olha, vai acabar negócios, vai fazer morrer empresas. Não é bem assim. Na verdade, são decisões profundas, sim, mas são decisões que, se compreendidas as suas mudanças, se antecipados os seus impactos, é possível que o empresário ele saia na frente no que diz respeito a um bom planejamento tributário, a boas decisões estratégicas, a fim de que o seu negócio possa ter continuidade, possa continuar tendo lucro, sendo bem sucedido. Então, esse curso é para você. E é por conta disso que nós decidimos não fazer um curso que tenha uma ênfase em aspectos técnicos pormenores. Eu sei que a reforma tributária ela é uma reforma que desperta em analistas, professores, consultores, debates interessantes sobre aspectos tanto da própria contabilidade tributária como do próprio direito tributário. Mas como o nosso foco aqui é bastante prático, nós queremos não nos deter em coisas que são técnicas, do ponto de vista de debates pequenos. Ainda que não seja possível a gente fugir da tecnicidade nessa matéria, mas nós vamos fazer de um modo que resuma aquilo que possa ser complexo da forma mais simples possível e que tem a ver, obviamente, com decisões a serem tomadas em relação ao seu negócio. Por outro lado, esse curso ele também tem como foco o próprio processo operacional. Razão porque nós incentivamos que todos os colaboradores das empresas, seja da área fiscal, financeira e contábil, destas entidades envolvidas, que tomem parte também neste curso. Nós vamos ter sim impacto operacional, seja na emissão de notas fiscais, obviamente e sem dúvida, mas este aspecto financeiro que eu estou colocando aqui é também fundamental. Nós vamos ver em uma aula muito específica que operar o fluxo de caixa dessas empresas em razão da reforma tributária será importantíssimo. Não pode ser uma coisa que ocorra à parte. Então, a movimentação financeira, bancária da empresa, ela é trazida para o centro do debate tributário. Então, sem isso, sem esses colaboradores estarem também compreendendo, inteirados, o processo ficará deficitário. Então, esse é um foco para você também, colaborador da área fiscal, financeira e contábil das empresas, né? Que você possa nos acompanhar também nessa caminhada. Eu até recomendo que, ou individualmente, ou as empresas possam até disponibilizar um determinado horário na semana, junta todo mundo, assiste o vídeo e depois a gente vai falar também sobre interação e feedback, como é que a gente pode manter uma interação para dúvidas e contribuições de um modo geral. Por outro lado, esse curso ele acaba tendo também um foco na prestação de serviço contábil. Este aqui não é um curso técnico para contadores, não é o nosso objetivo. Mas, de algum modo, esse curso serve para equipar os funcionários, as equipes das empresas de contabilidade. Nós temos acompanhado já há alguns anos, fazendo consultoria também com escritórios contábeis,
E, obviamente, tanto para o próprio fazer contábil dessas empresas de prestação de serviço, como para fornecer ao cliente também uma fundamentação melhor diante desse cenário que se avizinha, um cenário de mudança, um cenário bem importante do ponto de vista de alterações tributárias que nós teremos no nosso país. Então, uma vez que a gente já entendeu para quem se destina esse curso, então o próximo aspecto que eu queria dedicar para você nessa introdução é sobre a metodologia. Qual será a nossa metodologia? Preferencialmente, nós queremos vídeos de 10 minutos. Nós não pretendemos que tenhamos aqui aulas de 40, 50 minutos, porque nós entendemos que para a finalidade a que nos propomos com esse curso, seria mais efetivo que nós tivéssemos um tempo menor, até para que a gente possa assimilar melhor as informações. Nós sabemos que em matéria tributária, temas dessa relevância às vezes se revelam um tanto quanto complexos. E não adianta a gente também encher aqui de tempo, de vídeos, sendo que o que vai ficar retido vai ser o mínimo. Então nós decidimos trabalhar com vídeos menores, de modo que você vai poder ver um vídeo, vai poder rever, vai poder fazer anotações de dúvidas, de perguntas que você tenha. Então esse é o nosso alvo. Até esse vídeo aqui, nós não queremos que ele seja muito longo. É uma introdução para os temas que virão. E como serão vídeos assim curtos, nós vamos tratar com temas da reforma tributária que serão selecionados em razão da afinidade com o setor têxtil. A reforma tributária, que nós veremos isso na próxima aula, uma visão geral da reforma tributária, veja, é uma reforma que muda o Sistema Nacional de Tributos sobre o Consumo. Ora, uma reforma que se propõe a mudar o Sistema Nacional de Tributação sobre o Consumo, ela é ampla e ela é complexa. Então, não adianta nós queremos navegar profundamente em todos os temas da reforma tributária, porque não será efetivo. Então, se nós estamos aqui nos propondo a falar do setor têxtil, obviamente nós vamos levantar os temas que tenham afinidade com esse setor. Claro que nós sabemos que há temas que perpassam todos os setores. Então, nessas aulas iniciais, nós veremos os postulados principais, as colunas desse novo sistema tributário sobre o consumo, que terão relação com qualquer que seja o setor. E depois a gente vai, obviamente, afunilando para o setor têxtil especificamente. E ao fazermos isso, nós vamos também afunilar com pelo menos 3 áreas específicas. Nós vamos falar sobre atacadistas de tecido que hoje tributam sobre o regime do lucro real. Então nós vamos dedicar alguns vídeos especificamente para os atacadistas de tecido cujo sistema de tributação, cujo regime tributário seja o lucro real. Depois nós vamos falar sobre as indústrias de confecções, algumas delas do lucro presumido também, algumas poucas do lucro real, mas o foco vai ser indústrias de confecções do lucro presumido. E por fim, nós vamos dedicar também alguns vídeos para as empresas do Simples Nacional, que poderão também ser profundamente e serão, sem dúvida alguma, afetadas pela reforma tributária. Então veja, nós vamos seguir uma caminhada que parte do geral, nós vamos dar fazer uma revisão dos principais tópicos que perpassam todos os setores do consumo e depois a gente vai afunilar especificamente para esses 3 ramos: atacadistas de tecidos do lucro real, indústrias de confecções do lucro presumido e também real e empresas do Simples Nacional. Então essa vai ser a nossa abordagem metodológica. Como eu disse, a seleção de assuntos, elas serão aquelas que tenham afinidade, sejam pertinentes
ao setor têxtil. Por quê? Porque nós teremos mudanças muito profundas. Aqui em Pernambuco, nós temos uma sistemática especial para empresas do regime normal, tanto para atacadistas de tecido, indústrias confecções, tecelagens, importador. Então, perceba que com a reforma tributária, e aqui eu já antecipo isso para você, nós deixaremos de ter o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O ICMS deixará de existir, é isso mesmo que você está ouvindo. É claro que isso não vai ser agora em 1º de janeiro, nós vamos falar na próxima aula, inclusive sobre o cronograma de implantação da reforma tributária. Mas veja, toda a sistemática especial de tributação que nós temos em relação ao ICMS em Pernambuco, no longo prazo, com a reforma tributária plenamente implementada, esse sistema especial de tributação ele deixará de existir porque o ICMS deixará de existir. Obviamente que este é um tema que ainda tem algumas camadas de profundidade que a gente precisa analisar, mas é só para você ter uma ideia do tamanho da mudança que nós temos diante de nós com a reforma tributária. E aí tem algo importante que nós vamos aprofundar isso nas aulas seguintes, é que a reforma tributária ela impõe para as empresas uma análise específica de cada entidade. Conquanto o sistema de tributos nacional sobre o consumo ele seja as mesmas regras, obviamente, para todos, o impacto poderá ser muito diferente a depender das especificidades e da realidade de cada empresa. Então, nós vamos iniciar, quase nos últimos vídeos aqui, a falar sobre as simulações da carga tributária efetiva, que em relação a decisões estratégicas é o que de fato importa. As empresas que trabalham conosco na parceria da consultoria tributária, mensalmente a gente divulga para aquelas empresas o chamado painel tributário. E no painel tributário nós, além de diversas outras informações, como a demonstração de fluxo de caixa e outros assuntos que envolvem as operações da empresa mês a mês, há um item lá que é um item dos mais importantes, que é a carga tributária efetiva. Então veja, carga tributária efetiva é diferente de alíquota nominal dos tributos. Nós temos uma alíquota nominal, por exemplo, em Pernambuco, para o setor 20,5% é a alíquota nominal do ICMS para as operações internas, mas veja, 20,5% necessariamente não é a carga tributária efetiva da empresa. A carga tributária efetiva diz respeito a um confronto entre o que efetivamente a empresa recolhe de tributos em relação ao seu faturamento. Obviamente que você pode ter uma empresa que tem uma carga tributária X e outra empresa tem uma carga tributária Y. E essa diferença tem a ver com o quê? Basicamente tem a ver com gestão tributária. É claro que há várias variantes para que uma carga tributária de uma empresa seja maior ou menor do que outra. Obviamente que há. Mas um ponto fundamental é gestão tributária. A mesma coisa, e talvez até mais profundamente, isso vai acontecer com a reforma tributária. Nós vamos ter carga tributária que pode ser maior ou menor a depender de uma boa gestão tributária, e não há como ter boa gestão tributária sem tomar pé com alguma segurança das mudanças que virão com a reforma tributária. Bom, como vai ser a nossa interação? Como vai ser o nosso feedback? Para as empresas que são parceiras na consultoria tributária, que nós prestamos esse serviço de consultoria, depois dessa caminhada, que nós teremos todos esses vídeos tratando dos temas gerais e dos temas específicos para cada módulo, para cada área, como eu falei, atacadista lucro real, indústria de confecção presumido e empresa do Simples Nacional. Uma vez feito isso, aí a gente segue para um trabalho, e aí sim é específico, né? No painel tributário mensal de cada empresa, nós também apresentaremos o que eu estou chamando aqui de painel de simulações estratégicas.
Nós sabemos que o ano que vem, para o CBS, nós teremos uma alíquota teste de 1%, e a gente vai explicar isso, mas nós já vamos fazer algumas simulações. Por exemplo, se a alíquota final, depois desse ano de teste, para 1º de janeiro de 2027, que é quando nós teremos a alíquota definida do CBS, for 22%. Aleatoriamente estou dando um número aqui. Bom, a gente já vai antecipar nesse painel de simulações estratégicas qual é o cenário da sua empresa, da empresa que você tem a parceria conosco na consultoria tributária, para que a gente já se antecipe, porque quando sair a alíquota, por exemplo, do CBS, em 1º de janeiro de 2027, que estará valendo, essa é a previsão do cronograma, a gente já mais ou menos tenha mapeado qual vai ser a nossa carga tributária efetiva neste novo cenário. Mas para todos os demais que não fazem parte da consultoria tributária, eu deixo você à vontade para que você possa entrar em contato conosco por esse e-mail que aí está, ou através das nossas redes sociais, por onde você pode ter visto a chamada deste curso. E aí você pode também entrar em contato conosco, nós tiraremos a dúvida que você tiver naquilo que for possível, a fim de que todos, de algum modo, possam se beneficiar desse conteúdo. Tá bom? Esse vídeo acabou sendo maior, porque isso pode acontecer também, mas eu espero que você realmente aproveite esse conteúdo que será divulgado e que você possa crescer, a fim de que você possa tomar as melhores decisões estratégicas, a fim de que você, como colaborador, possa realizar os seus processos operacionais da forma mais segura e consciente possível, e que você possa também, como prestador de serviço contábil, ter segurança na informação que você passa aí também para o seu cliente, tá bom? Abraço, em breve nós estaremos divulgando o primeiro vídeo, e o primeiro vídeo na próxima aula será uma visão geral do novo Sistema Tributário Nacional sobre o Consumo. Vamos falar, em linhas gerais, sobre a Emenda Constitucional 132 de 2023 e também o regulamento do IBS, CBS e o Imposto Seletivo. Inclusive, vamos explicar com calma o que são essas abreviações e a Lei Complementar 214 de 2025, que é efetivamente a que regula esses novos tributos. Tá certo? Abraço, vejo você no nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.